Vamos à segunda parte da aula sobre poluição atmosférica. Falaremos aqui de resíduos gasosos que causam esta poluição e também de resíduos sólidos. Vamos começar pelo dióxido de enxofre. Esta substância, em contato com o oxigênio, forma o trióxido de enxofre, SO3. E esses óxidos, eles em contato com a água formam ácidos, inclusive o SO3 forma ácido sulfúrico, que são muito danosos à natureza. Nós podemos mostrar aqui um outro óxido que também causa bastante dano à natureza, que é o monóxido de nitrogênio. O NO em contato com o oxigênio forma NO2. O NO2 também é um óxido que, reagindo com água, forma ácido. Esse tipo de óxido chamamos de óxido ácido. O NO não é um óxido ácido, ele é um óxido neutro. Porém, vemos aqui que em contato com o oxigênio forma um óxido ácido. Os óxidos ácidos, portanto, causam a chamada chuva ácida. Um dos sintomas do NO2 é a irritabilidade aos olhos, nariz e mucosas. Existem várias doenças graves respiratórias também associadas a ele. Importante que nós podemos verificar como a legislação brasileira é muito mais frouxa que a legislação de outros países. Estudos realizados por Vieira e sua equipe mostraram o nível de dano que o NO2 pode causar. A maior parte da população que foi analisada e que vivia numa área que tinha bastante NO2, uma concentração alta de NO2, apresentou problemas relacionados à asma. O SO2 é um dos principais precursores da chuva ácida, mas também, como vemos no estudo de Kuhlmeier, o SO2 é também precursor de partículas na atmosfera, partículas sólidas. Por quê? O SO2, quando oxidado pelo oxigênio do ar, forma sulfato. O sulfato, aí logicamente, ele estará sempre acompanhado de um cátion, formando um sal, e aí você terá uma partícula sólida ultrafina. Partículas ultrafinas são extremamente perigosas, pois elas podem chegar aos nossos pulmões. Há vários estudos, como o estudo de Verhagen, que vai levar a essas conclusões. Também existem estudos epidemiológicos que concluem que a poluição do ar e o alto nível de morbidade e mortalidade por doenças respiratórias têm uma relação entre si, inclusive o câncer de pulmão. Muitos estudos citam o SO2 causando problemas pulmonares, problemas respiratórios, para pessoas que ficam numa longa exposição a este gás. Existem limites pré-definidos, mas aqui volto a falar para você, a legislação brasileira, parecendo estar aqui atendendo a interesses escusos, ela é bem menos exigente do que manda a ciência, pois o cidadão europeu não é diferente, o organismo dele, do cidadão brasileiro. A questão é que lá existe uma legislação que está mais voltada para a saúde do cidadão do que para interesses escusos daqueles que fazem a lei. Então a questão do material particulado, representado por MP, é uma questão que é muito complexa, muito perigosa. Deveria haver mais cuidado, mas no Brasil realmente isso é bastante precário. Quem mora na região de Sorocaba, eu convido você a visitar a cidade de Alumínio
E numa simples passagem por ali você vai perceber como o ar contém partículas sólidas. Dá para perceber pelo simples contato, um contato rápido com a cidade, você logo percebe que algo está errado por ali. O material particulado, ele tem logicamente uma definição. Você tem materiais com partículas de diâmetro de 100 micrômetros até 10 micrômetros, e você terá partículas ainda menores. E aí você representa por PM10 ou PM2,5. PM2,5 seria material particulado de diâmetro 2,5 micrômetros para baixo, e o PM10 que teria um diâmetro de 10 micrômetros até 2,5 micrômetro. O PTS somado com o PM10 e o PM2,5 formam um material particulado. Aquilo que a gente chama então de material particulado são essas partículas de menor diâmetro, PM10 e PM2,5, e as de maior diâmetro, que aí nós chamamos de uma maneira geral como PTS, materiais totais em suspensão. Partículas finas têm um tempo de residência longo na atmosfera e podem penetrar profundamente nos pulmões. Por isso, são extremamente perigosas. Se houvesse, por exemplo, uma batalha nuclear de um mês entre os países europeus, você teria ali várias armas nucleares sendo utilizadas, e devido ao elevado poder energético destas armas, você sabe que prédios inteiros são dizimados em segundos num ataque com uma bomba nuclear. Agora imagina para onde vai toda aquela poeira que é levantada. É muita poeira que é levantada. E a bomba nuclear, como é muita energia, ela faz com que as coisas fiquem em partículas bem finas. E essas partículas bem finas sobem. E aí cai nessa situação. Elas têm uma dificuldade muito grande de descer. Tem um tempo de residência muito longo na atmosfera. Então, em se tratando de uma batalha nuclear, nós teríamos uma situação de longos anos em que na atmosfera teríamos partículas suspensas, evaporação da água e de ter chuva para ajudar nessas partículas descerem, né? O que dificulta ainda mais. Isso vai ficar por muitos anos. Teríamos então uma baixa fotossíntese, uma baixa produção de alimentos. Haverá praticamente produção de alimentos apenas em estufas artificiais. Então a previsão é que aqueles que sobreviverem a uma guerra nuclear, provavelmente a grande maioria morreria de fome. O MP é uma mistura complexa, como falamos aqui, inclui vários tipos de partícula de diâmetros diferentes e de naturezas diferentes. Nós podemos classificá-las em partículas primárias, que são emitidas diretamente na atmosfera, e algumas que surgem na reação das primárias com substâncias já presentes na atmosfera. Por exemplo, como foi falado aqui, o SO3 em contato com a água, que já é normal no ar atmosférico, forma ácido sulfúrico. E aí você tem o ácido sulfúrico sendo uma partícula secundária. A questão das partículas finas, ela não é necessariamente gerada pelo homem. As fontes antropogênicas, ou seja, quando que ela é gerada pelo homem? Na queima de combustíveis fósseis, nas várias atividades industriais e até mesmo comerciais. Mas você tem também a emissão delas por questões naturais. Por exemplo, quem mora na praia tem o sal do mar como uma partícula sólida ali presente pelo ar, que é muito perigosa para a saúde. A gente não fala muito, mas tem isso. Lugares onde chove pouco e você fica com muita poeira, também quem está ali nas proximidades, né, a zona rural, acaba tendo
um grande desgaste na saúde por causa disso. Distúrbios geológicos como terremotos e o incêndio florestal, que também pode ser natural, né? Pode ocorrer queima na floresta por uma origem natural, um material muito seco que está na floresta, com muito calor vários dias, e que de repente começa a pegar fogo sozinho. Isso pode acontecer. Bom, está mais do que claro aqui que a exposição a partículas, principalmente partículas ultrafinas, é extremamente prejudicial. Temos que evitar. Vários estudos têm demonstrado isso. Não há o que questionar a existência deste problema. Então, está na hora de continuarmos falando dos problemas da poluição gasosa do ar atmosférico, mas de darmos um pouco mais de atenção à poluição sólida, que são os materiais particulados. Você percebeu nesta aula que as principais doenças associadas são doenças respiratórias. Isso é um bom sintoma, principalmente nas crianças, para que se perceba se a região onde a gente está morando ou passando boa parte do dia tem este problema. Bronquite e asma são consequências comuns desta poluição. E para que você veja que não se trata aqui de achismo, você pode ver aqui vários estudos, nome dos pesquisadores e o ano, que são estudos muito sérios, seguindo normas científicas rigorosas e que levaram a conclusões de maneira extremamente científica. Quanto à legislação brasileira, é um cuidado que é preciso se tomar a partir de agora na questão ambiental, para que a legislação atenda à demanda científica e não a interesses particulares. Não dá mais para você ter uma bancada no Congresso que vai defender uma norma ambiental que estará visando interesses financeiros de um determinado grupo que financia campanhas. Você precisa ter na discussão de problemas ambientais os cientistas, e a palavra final tem que ser dos cientistas. Dessa forma, nós conseguiremos vencer a grande discrepância que existe entre os valores do Brasil e os valores europeus quando se fala em limites para a poluição ambiental. Mais uma vez aqui uma tabela demonstrando a questão da diferença, né, dos órgãos europeus, que, por exemplo, para materiais particulados 2,5 indicam 25 microgramas por metro cúbico na exposição de um ano, e no Brasil simplesmente o dobro. Para um dia, o Brasil consegue colocar um limite 3 vezes maior. Quer dizer, o povo brasileiro ele tem realmente uma resistência muito maior, porque é um povo muito diferente, nem deve ser da espécie Homo sapiens, né? Essa deve ser a grande conclusão. Os compostos orgânicos voláteis, orgânicos porque tem carbono na sua constituição, voláteis porque tem grande facilidade de evaporação, alguns tão grande que se apresentam sempre no estado gasoso. A sigla é COV e a continuação da sigla diz muito sobre a substância em questão. COV-OX tem alto poder para gerar oxidantes fotoquímicos, por exemplo, gerar ozônio na baixa atmosfera, o que é extremamente prejudicial. COV-TOX, altamente tóxico para os organismos vivos. Veja, por exemplo, COV-STRAT, altamente capaz de destruir a camada de ozônio estratosférico, né? STRAT de estratosférico. Então sempre a sigla tem alguma coisa a ver com uma característica da substância em questão. O ozônio estratosférico, ele deve ficar lá quieto e não deve ser destruído, diferente do ozônio que eu citei agora há pouco, que é muito prejudicial na baixa atmosfera, né? O mesmo ozônio na estratosfera, lá bem longe, é a camada da atmosfera que fica bem lá no alto,
lá é muito bom ter ozônio, porque é ele que nos protege da radiação ultravioleta B. Cove Klein, elevado potencial de aquecimento global. Quem entra aqui? Quem é o material orgânico volátil que causa muito aquecimento global? É o metano, CH4. Quando se fala em aquecimento global, muita gente acha que é só o gás carbônico, né? O dióxido de carbono. Não, o metano é 26 vezes pior para causar aquecimento global do que o dióxido de carbono. Da onde vêm os COVs? De compostos carbonílicos e hidrocarbonetos aromáticos. São as duas classes de compostos orgânicos voláteis. Os carbonílicos, eles possuem dentro da sua molécula o átomo de carbono fazendo ligação dupla com o átomo de oxigênio, que é o que a gente chama de carbonila, tá? Então é uma coisa específica que tem na molécula da substância que vai definir se ela é composto carbonílico ou não. Hidrocarboneto aromático, quando o composto é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio na sua molécula, mas quando você vai analisar a molécula, você descobre que tem ali o chamado anel aromático. Enfim, da onde vêm esses caras? Principalmente de combustíveis veiculares. Agora, nos últimos anos, a gente percebeu que o que mais deve nos preocupar são os seguintes: benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos, conhecidos como BTEX. É interessante que dos veículos não vem só do escapamento, veja que vem também da evaporação de combustível e também das emissões de freio e desgaste dos pneus, que vão gerar para a atmosfera também compostos orgânicos voláteis. Os BTEX, principalmente o benzeno, são apontados como carcinogênicos, causam câncer, gente. Nós temos até hoje a questão das lojas de conveniência em postos de gasolina. Então, se o governo ele permite, nós não precisamos ir lá comer coxinha da loja de conveniência. Nós podemos simplesmente raciocinar que se tem lá o benzeno, que é cancerígeno, que é gasoso, que é uma substância gasosa, ela vai penetrar por qualquer fresta. Enfim, para cada um desses poluentes existe uma taxa máxima de exposição que é indicada, mas é lógico que o bom é não ter contato com estas substâncias. A verdade é que ninguém sabe até que ponto elas podem nos causar prejuízo. Nós temos esses valores apenas como referência. Enfim, essas duas aulas sobre a poluição atmosférica foram desenvolvidas a partir de vários estudos científicos e eu cito aqui 8 destes estudos. Se você está fazendo um trabalho sobre o assunto, ainda mais um trabalho de faculdade, isso que eu passei para você aqui é só o começo. Busque mais fontes. Aqui eu dou 8 fontes para que você leia na íntegra e, logicamente, busque mais estudos, porque neste ramo existe muita gente estudando e levantando dados científicos. Não há porquê, de maneira alguma, a discussão de problemas ambientais hoje ser pautada em achismos. Cada um que fala algo deve se basear num estudo científico. Bom estudo para você!